Testes em APIs REST é algo que está englobado dentro dessa perspectiva de testes feitos em partes menores do software. E hoje em dia é algo que, nossa, é muito requerido pelo mercado. Por isso que dentro desse vídeo eu quero trazer a vocês uma abordagem para que você possa entender bem do que se tratam testes em APIs REST e com isso você consiga ver o tamanho da oportunidade que existe dentro dessa área e conseguir pelo menos entender qual que é o seu caminho inicial dentro dessa atividade. Hoje em dia, as empresas procuram QAs que sejam capazes de testar aqui, mas também QAs que sejam capazes de testar aqui. E aí talvez você me pergunte assim, mas Júlio, quando você fala sobre as empresas procuram, o que você quer dizer exatamente? Bom, eu fiz uma pesquisa em abril de 2022 para saber quais são as vagas para testes e qualidade de software que pedem conhecimentos em testes de API REST. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que hoje em dia são 69% das vagas que pedem conhecimento em testes de API REST. Ok? É um número bastante, mas bastante gritante. Na verdade, pensa, são 69% das vagas que estão pedindo isso. Quase 7 em cada 10 vagas pedem que você tenha esse conhecimento. Ter esse conhecimento, ou seja, conhecer sobre testes de API REST e como você valida isso, não é algo que é de outro mundo, tá? Você tem lá pelo menos 5 características que você precisa conhecer para que você consiga testar bem uma API REST. Vou falar aqui sobre eles para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. Item número 1. Você precisa conhecer sobre padrões de implementação do estilo de arquitetura REST. Ok? Você precisa saber disso. Outra coisa que você precisa saber é sobre arquitetura de APIs REST. Ok? Outra coisa que você precisa saber é sobre estratégias e técnicas de testes de API REST. Ok? Outra coisa que você precisa saber também é sobre planejamento e cobertura de testes de API REST. E por fim, você precisa saber sobre ferramentas de testes automatizados em APIs REST. Ok? Então são esses 5 pontos que você precisa conhecer e conhecer bem. Esses 5 pontos fazem com que você consiga ter uma noção bem ampla do que precisa ser testado e de como isso pode ser testado. Ok? Uma vez que você ganha essa visão ampla dessas características, uma vez que você ganha uma visão ampla dessas 5 características aqui, isso faz com que você consiga ter
uma facilidade maior em testar as APIs REST, um conhecimento claro de como fazer isso. Isso também te ajuda a você se destacar perante a empresa na qual você trabalha ou a empresa na qual você está fazendo uma entrevista. Por quê? Porque o conhecimento dessas 5 áreas que eu acabei de mencionar é um conhecimento que vai fazer com que essas pessoas entendam que você realmente sabe do que você está falando. Ok? Dentro do meu canal, você vai encontrar diversos vídeos que trazem para vocês os conhecimentos relacionados a esses itens que eu acabei de mencionar. Entretanto, eu estou criando aqui uma pequena série de vídeos para trazer a você um pouco mais de conhecimento sobre esses 5 itens que eu acabei de mencionar. Então, nos próximos vídeos, a gente vai acabar falando sobre eles, de modo que você, então, consiga entender de maneira prática e consiga, então, buscar mais conhecimentos para que você possa ter essa possibilidade de conseguir entender pelo menos o que você precisa fazer para conseguir alcançar esse conhecimento e estar dentre aqui as pessoas que possuem os conhecimentos necessários para ocupar essas 69% de vagas que pedem conhecimentos em testes de API REST. Ok? Então aqui, só para que a gente possa fazer um resumão aqui do que a gente viu hoje dentro dessa aula, eu quero aqui apenas lembrar você que antigamente, quando a gente falava sobre testes de software, as pessoas tinham uma visão de que a área de testes de software era uma área voltada especificamente, exclusivamente a testes que estavam sob a perspectiva do usuário. Logo, acreditava-se que você, pessoa que testa softwares, era alguém que tinha que focar todos os seus esforços apenas em interface gráfica. Isso mudou e hoje em dia é provado pelo número de vagas que pedem que você conheça bem mais do que apenas a interface gráfica, mas que conheça também sobre testes em back-end. Mais precisamente, testes em APIs REST. Conhecer sobre testes de API REST faz com que você tenha mais oportunidades de visibilidade no mercado, tendo então aí a possibilidade de ocupar 69% das vagas que pedem essa habilidade. Quando a gente fala sobre APIs REST em si, APIs REST são como pontes que existem entre a interface gráfica de uma aplicação, ok? Que é a telinha, e o back-end do sistema do sistema no qual você testa, ok? Essa ponte é construída através do uso de tecnologias. Com o uso de linguagem de programação mesmo, cria-se então um software. Esse software permite, como eu disse para vocês, né, a conexão entre uma interface visual, uma interface gráfica e um back-end. Permitindo assim, então, que através dessa ponte seja possível, através de mecanismo seguro, expor algumas das funcionalidades existentes no back-end. Quando a gente tem, então, essa ponte, a gente permite que o testador seja capaz de testar o que existe na ponte ou no back-end antes mesmo que uma interface gráfica esteja pronta, fazendo com que você, QA, testador, consiga antecipar os testes que você tem que fazer, ajudando o seu time a reduzir riscos antes mesmo que todo o software esteja pronto. Bacana, né? Show! Quando a gente fala sobre a comunicação entre os dispositivos que têm interface, entre as aplicações que têm interface gráfica e API, a gente está falando sobre o tráfego de requisições e respostas e o uso de JSON. Então, um bom resumo seria assim. Se você hoje está utilizando, está começando a... Deixa eu voltar para ficar mais claro. Se você hoje está começando a testar APIs REST, é extremamente necessário que você entenda que existe a interface gráfica e uma API e que existe uma troca de informação entre elas. Quando a sua aplicação de interface gráfica envia uma requisição para uma API, isso é chamado de requisição, envio de requisição, ou seja, um envio de uma comunicação é chamado de requisição. E quando a sua API recebe essa informação, ela trata essa informação, repassa isso para o back-end processa essa informação, devolve para a sua API e a sua API então se comunica de volta com a interface gráfica. A gente dá um nome a isso de resposta, ou seja,
entre a sua interface gráfica e a sua API existe uma troca de requisições e respostas, ok? Como a API é uma ponte, ela simplesmente repassa a informação lá para o back-end e devolve para a aplicação que fez a requisição. Novamente, o nome disso é resposta. Show! As requisições elas são feitas, então, através de métodos. A gente vai falar sobre isso também, né, na nossa aula sobre padrões de implementação do estilo de arquitetura REST, mas é extremamente importante que você já saiba que, para algumas requisições em uma aplicação, em uma API REST, você possuirá acesso a métodos, ok? Esses métodos definem qual que é a intenção da sua API, da sua interface gráfica perante a API. Eu vou dar um exemplo para você. Se você quer, por exemplo, inserir um novo recurso, por exemplo, você quer realizar uma transferência. E para realizar essa transferência, a gente tem que incluir um pedido de transferência dentro dos nossos servidores, certo? Se eu quero fazer isso, uma das formas mais comuns é o envio de uma requisição através de um método POST, que você está dizendo, tem a intenção de envio de um determinado objeto para o nosso servidor, ok? Quando isso acontece via POST, a gente envia dentro da requisição uma coisa que nós chamamos de objeto JSON. Se escreve JSON, ok? Esse objeto JSON possui propriedades e possui valores para cada propriedade. As propriedades podem ter diversos tipos. Podem ser do tipo string, pode ser do tipo inteiro, pode ser do tipo booleano, pode ser do tipo objeto, entre outros, ok? Certo é que, se eu tenho que, por exemplo, enviar uma requisição para fazer uma transferência, eu sei que a API vai exigir de mim que eu envie algumas propriedades específicas. Por exemplo, o valor da transferência. No caso do valor da transferência, vai existir uma propriedade, por exemplo, chamada valor, e vai existir, então, dentro do meu objeto JSON, o valor em si, que vai ser, por exemplo, aqui nesse caso, um número decimal, 900.59, certo? Então, eu tenho, dentro do JSON, uma forma específica de descrever esse objeto, que será enviado dentro de uma requisição para a API e depois repassado para o back-end. Show! Outra coisa aqui que a gente também precisa saber é que, quando a gente tem lá dentro do back-end diversas funcionalidades, a gente tem na API a possibilidade de descrever quais são as funcionalidades que serão expostas para o mundo exterior. Nesse caso, as aplicações de interface gráfica que irão chamar as APIs. Então eu posso, mesmo que eu tenha 20 funcionalidades no back-end, eu posso simplesmente expor 3. E essa exposição é feita através de algo que a gente chama de endpoints. E-N-D-P-O-I-N-T, ok? Um endpoint basicamente demonstra quais são os recursos que nós temos dentro de uma determinada API, e isso faz com que então a nossa interface gráfica possa fazer requisições a esses recursos e então obter informações ou processamento de informações. Bacana, né? Show! Outra coisa também super importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre estar preparado para assumir aquela 69% de vagas que estão ali então pedindo testes de API REST como sendo uma habilidade do testador ou da testadora, nós temos que pensar que eu primeiro preciso entender sobre... São cinco itens, certo? Primeiro, preciso entender sobre padrões de implementação REST. Preciso entender sobre a arquitetura de uma API REST. Preciso entender também sobre técnicas e estratégias de testes de API REST. Preciso entender sobre planejamento e como mensurar a cobertura dos meus testes de API REST. E, por fim, também preciso saber como que eu faço para usar ferramentas para que eu possa automatizar os testes de API REST. Conhecendo esses 5 itens, você definitivamente estará muito preparado para conseguir, então, essa sua vaga dentro do mercado, que você está procurando para assumir em uma empresa que pede ali, né, conhecimentos em APIs REST em sua descrição das vagas, ou até mesmo demonstrar para as pessoas dentro do seu time que você consegue contribuir com eles de uma maneira mais assertiva dentro desse universo de testes de API REST. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, clica no botão curtir.
também se inscreve no canal e deixa seus comentários caso você tenha alguma dúvida. Um abraço e até a próxima aula.